Vamos começar agora a resolução das equações biquadradas. Equações biquadradas são aquelas que apresentam este formato. Você vai ter um x elevado à quarta potência, aí você pode ter junto dele um x ao quadrado e o termo sem o x. Pode acontecer de não ter esse x ao quadrado ou de não ter o termo independente de x, ou até mesmo não ter os dois, mas o x à quarta sempre vai ter que aparecer para ela ser chamada de equação biquadrada. X à quarta e x ao quadrado, tá? Como que eu resolvo essa equação? Eu vou usar um artifício. O meu artifício, ou seja, uma dica, né, para vocês resolverem essa equação, é sempre chamar x ao quadrado de y. Aqui você pode usar qualquer outra letra, eu usei y, tá? Quando você chama x ao quadrado de y, você vai chamar x à quarta de y ao quadrado. Vamos explicar isso. Ó, se eu digo que x ao quadrado é a mesma coisa que y, eu dei um outro nome para o x ao quadrado, tá? O meu x ao quadrado agora vai se chamar y. E aí, se eu resolver elevar esse x ao quadrado, o que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Quando eu resolvo essa potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 2, 4. Eu vou ter x à quarta igual a y ao quadrado. Eu ganho muito fazendo esse artifício aqui, aplicando esse artifício. Por quê? No lugar do x à quarta, eu vou escrever o quê? Y ao quadrado. Então, vou substituir, tá? Vai ter uma substituição aqui. No lugar do x à quarta, eu vou escrever y ao quadrado. Menos. No lugar desse 8x ao quadrado, quem que é x ao quadrado agora? Y. Então, ficou y ao quadrado menos 8y menos 9 igual a zero. E olha o que eu criei. Eu criei uma equação de segundo grau, com A, B e C. Então, deixa eu voltar aqui e deixar bem claro para vocês. Como que eu vou resolver uma equação biquadrada? Eu vou usar um artifício, ou seja, eu vou chamar o meu x ao quadrado de y. Então, dei um outro nome para o x ao quadrado. Quem que é x ao quadrado? Y. Quando eu chamo x ao quadrado de y, o meu x à quarta vai virar quem? Y ao quadrado. E aí, eu vou substituir o x ao quadrado e o x à quarta pelo novo nome dele, vamos dizer assim. Então, x à quarta agora se chama quem? Y ao quadrado. E x ao quadrado se chama y. Eu crio aqui uma equação do segundo grau. Então, você sempre vai ter que fazer isso. Transformar a equação biquadrada numa equação de segundo grau. E agora a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Mas fique bem claro, essa equação do segundo grau é na incógnita y. Então, vamos identificar. O A é quem acompanha o y ao quadrado, então ele vale 1. O B é quem acompanha o y, então ele vale menos 8. E o meu C é o termo independente, que vale menos 9. Vamos fazer delta. Delta é b ao quadrado, b é menos 8, então fica menos 8 ao quadrado. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 9. Delta vai ser b ao quadrado menos 8 ao quadrado, 64. E aqui, ó, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Então, o meu delta é 64 mais 36, que dá 100. Agora, vamos terminar de resolver a minha equação do segundo grau. Então, eu estou descobrindo o valor de quem? De y. Não é de x, é de y.
Então, y vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Fórmula de Bhaskara. Então, menos o b, que é quem? Menos 8. Então, ó, menos b mais ou menos raiz de delta, que é 100, sobre 2 vezes o meu a, que vale 1. Y é igual, menos com menos, mais 8, mais ou menos, raiz quadrada de 100, 10, sobre 2 vezes 1, 2. Vou ter aqui 2 valores para y. y1, y2. y1, 8 mais 10, dividido por 2. y2, 8 menos 10, dividido por 2. Resolvendo cada valor de y. Então, 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. 8 menos 10, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, muito cuidado agora, porque não acabou. O que eu descobri são os valores de y. E y é a incógnita, a variável da minha equação do segundo grau. Só que eu quero resolver a minha equação biquadrada. E qual é a incógnita? Qual é a letrinha que eu tenho que descobrir o valor lá na minha biquadrada? É o x. Então, o que eu faço? Lá no início eu não usei esse artifício aqui de chamar x ao quadrado de y. É aqui que eu vou descobrir o meu valor de x. Olha, o meu x ao quadrado, ele é igual ao y. Quantos valores para y eu encontrei? 2. Eu achei um y que vale 9 e um y que vale menos 1. Então, é nisso que eu vou trabalhar agora. O meu x ao quadrado, ele pode ser igual a esse y que é menos 9, e eu vou ter x ao quadrado igual a 9. Então, voltando. O meu x ao quadrado é igual a esse y aqui, que deu 9. Ou o meu x ao quadrado é igual a esse y aqui, que deu quanto? Menos 1. Vamos resolver? Porque eu tenho duas equações, ó. Equações de segundo grau. Como eu disse que o meu x ao quadrado é igual a 9, como que eu passo esse quadrado para o outro lado? Como raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. O mais ou menos é porque tanto o 3 positivo quanto o 3 negativo, quando elevados ao quadrado, vai dar 9. Então, olha só, eu achei 2 valores para x aqui, o 3 positivo e o 3 negativo. Vamos ao outro y aqui, ó. X ao quadrado é igual a esse y que vale menos 1. Aí eu vou ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. E aqui eu tenho um problema, porque no conjunto dos números reais, que é o conjunto numérico que nós estamos estudando, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui não existe no conjunto dos reais. Logo, não vai pertencer ao meu conjunto solução. Então, quem são os valores de x que resolvem essa equação biquadrada? O mais 3 e o menos 3. Conjunto solução, menos 3 e mais 3. Ok?
Então, vamos lá, recapitulando. A equação biquadrada, para se resolver, você vai transformar essa equação biquadrada numa equação do segundo grau. Como? Utilizando o artifício. E como que é esse artifício? É sempre chamar x ao quadrado de y, porque quando eu chamo x ao quadrado de y, o meu x à quarta vira y ao quadrado, ok? Aí eu faço a troca, ó, x à quarta vira y ao quadrado, x ao quadrado vira y. E vou ter uma equação do segundo grau. Resolva a minha equação do segundo grau na incógnita, ó, y. E achei dois valores nesse exemplo para o y, 9 e menos 9. Mas esses são os valores de y. Então, eu tenho que voltar lá na minha equação biquadrada para eu poder descobrir os valores de x. Então, eu volto no artifício. X ao quadrado não é y? Então, x ao quadrado vai ser igual a esse y aqui, que é 9. Ou x ao quadrado vai ser igual a esse y aqui, que é menos 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. X ao quadrado é igual a um y que vale 9. E x ao quadrado é igual a outro y que vale menos 1. Resolvo essas duas equações. Nesse exemplo aqui, um valor de y me deu dois valores para x e o outro valor de y não me deu uma resposta pertencente ao campo dos números reais. Então, eu excluo e fico apenas com o mais 3 e o menos 3.